melhor maneira de apresentar grandes quantidades de informação de uma forma organizada e estruturada é através de uma tabela. E digo-vos, o Word, em relação às tabelas, faz um brilharete. Agora, consigo inserir e embelezar uma tabela em segundos. Para fazer o mesmo na versão anterior, demorava um pouco mais. Há muitas maneiras de inserir tabelas, mas a mais prática é esta. Separador Inserir e clique no botão Tabela. Surge esta caixa de diálogo. Arrasto o rato sobre as células e defino o número de linhas e de colunas. Repare, pode ir pré-visualizando a tabela no documento. Vamos inserir uma tabela com 4 linhas e 4 colunas, ou seja, 4 vezes 4. Quando liberto o botão do rato, o Word insere a tabela. Aí está ela. Quando o cursor de texto está inserido numa tabela, passamos a ter no friso o separador Ferramentas de Tabela, que se desdobra em Estrutura e Esquema. No canto superior esquerdo da tabela surge um quadrado com uma seta de 4 pontas. Este quadrado é o seletor de tabelas. Ao passar o rato sobre ele, aparece um cursor com 4 pontas. Se fizer clique no seletor, seleciono toda a tabela. Se arrastar o quadrado, movimento a tabela na página. Para selecionar células e colunas, utilizo as técnicas que já vimos antes, de seleção com o rato e com o teclado. Mas, nas tabelas, há uns truques adicionais para fazer seleções com o rato. Se deslocar o ponteiro para o lado esquerdo de uma célula, ele transforma-se nesta seta preta, inclinada para a direita. Faça clique para selecionar a célula. Arrasta a seta para selecionar mais células e linhas. Se deslocar o ponteiro para o limite superior da primeira linha de uma coluna, transforma-se nesta seta preta. Faça clique para selecionar a coluna. Arrasta a seta para selecionar mais colunas. Se preferir, pode utilizar o botão Selecionar para selecionar a célula onde está o cursor de texto, para selecionar a linha, para selecionar uma coluna e para selecionar a tabela toda. Para inserir linhas na tabela, clique sobre o botão Inserir acima, para inserir uma linha acima da posição onde está o cursor. O botão Inserir abaixo insere uma linha abaixo. O botão Inserir à esquerda insere uma coluna à esquerda. E o botão Inserir à direita insere uma coluna à direita. Estes 4 comandos inserem a quantidade de linhas ou de colunas que estiverem selecionadas. Repare, se por exemplo tiver 2 linhas selecionadas, o comando Inserir acima insere 2 linhas acima na tabela. O botão Eliminar apaga a parte da tabela que estiver selecionada. Pode apagar células, colunas, linhas e toda a tabela. Repare agora neste pormenor. O cursor está inserido numa célula. Faço clique sobre o botão Eliminar e o Word pergunta se eu quero mover célula para a esquerda, mover célula para cima, eliminar linha completa, eliminar coluna completa. Vou escolher a primeira hipótese, mover as células para a esquerda. Não se esqueça do botão direito do rato. Quando está numa tabela, se pressionar este botão, tem, mesmo ali, um menu de atalho para uma série de comandos dedicados às tabelas. Inserir colunas, linhas e células. Eliminar células. Dividir células. Limites e sombreado. Orientação do texto dentro das células. Alinhamento do texto dentro das células.
o ajuste automático, ou seja, o modo como as células se ajustam ao conteúdo, e as propriedades da tabela. Faça um esforço para não se esquecer dos menus de atalhos. Não precisa de fazer tantos quilómetros com o rato. Se precisar de dividir uma tabela, clique no botão Dividir tabela. Mais simples do que isto, não há. Agora, vamos ver a união e a divisão de células. Selecione duas ou mais e clique no botão Unir células. Aí está uma célula unida. Agora, clique no botão Dividir células. O Word mostra esta caixa de diálogo. Diga quantas colunas e quantas linhas deseja que o Word crie. Pode ser, por exemplo, 2 colunas e 2 linhas. Portanto, 4 células. Se a célula que está a dividir tiver sido criada pela união de várias células, como é o caso desta, pode desativar ou não a opção Unir células antes de dividir. Se tiver que dividir muitas células, recomendo-lhe que faça assim. Vá ao separador Estrutura e clique sobre Borracha. O ponteiro do rato transforma-se numa borracha. Agora, apague com um clique os limites das células que desejar unir. Quando tiver terminado, faça duplo clique para desativar a borracha ou pressione a tecla Escape. Está na hora de vermos a altura das linhas e a largura das colunas. O botão Altura da linha permite-lhe alterar a altura das linhas. Selecione, por exemplo, 2 linhas e faça várias vezes clique nas setas da caixa. Vou fazer mais umas vezes, mas agora repare, por favor, na régua vertical do Word. Vou selecionar algumas colunas com o rato. Agora, faço clique nas setas da caixa, largura da coluna da tabela, e altero a largura. Vou fazer mais uns cliques. Repare, por favor, na régua vertical. Uma observação. Ao contrário das linhas, uma coluna pode ter várias larguras. Repare, seleciono uma célula e consigo alterar apenas a largura dela. O que não consigo é alterar apenas a altura da célula selecionada. Se quiser, também pode alterar a largura e a altura com o rato. Faça assim. Desloque o cursor de texto sobre o limite entre 2 células contíguas. O cursor transforma-se nesta seta dupla. Arraste-a para alterar a largura da coluna. Faça o mesmo para alterar a altura das linhas. Se quiser, pode alterar as divisões das colunas na régua horizontal e a altura das linhas na régua vertical.